dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Débora Borges e vocês estão no canal As Boas de França aqui em Portugal. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, então vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você está chegando agora e não me conhece, não nos conhece, somos uma família simples que mora aqui em Portugal e eu trago para vocês conteúdos do meu dia a dia. Também quero explicar para vocês que esse canal ele não é só de assuntos aqui de Portugal. Tá? Não é um canal especialista em Portugal, mas como eu moro aqui já há 5 anos, tem algumas coisinhas que eu compartilho aqui no canal. Então vocês vão me ouvir sempre por aqui falando alguma coisinha de Portugal, as experiências que eu tenho vivido aqui, ok? Se você gostar do nosso canal, fica aqui com a gente, tá bom? E também não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele curtir pra gente, tá bom? Que é bem importante. Se quiser conversar comigo, tô aqui e a gente pode conversar, tá bem? Respondo os comentários assim que eu puder, ok? Ativa o sininho também para que vocês fiquem sempre por dentro dos nossos vídeos, tá bom? E por aqui, gente, já é fim de tarde. É sábado, um sábado de outono. E vocês puderam acompanhar aí um pouquinho do meu dia. Foi bem rapidinho que eu gravei pra vocês. Pra mim, gente, outono é sempre uma data mais especial. É uma estação que eu não conhecia. Por quê? Eu vim de Manaus. Sou de Manaus, Amazonas. É numa área muito quente. Próxima ali pela linha do Equador, então aquela área ali é muito mais, né? Muito mais quente. Então eu não conhecia as estações do ano muito bem definidas. Eu só conhecia 2 estações, que era o inverno e o verão. E lá mesmo no inverno continua quente. Então eu não conseguia medir a dimensão do que é ter as 4 estações. E isso pra mim, apesar de ser 5 anos aqui em Portugal, é sempre algo novo pra mim, porque eu consigo admirar, principalmente da área que eu moro, porque tem uma área ali, eu gravei pra vocês, que eu vejo ali as árvores, eu consigo perceber as 4 estações muito bem definidas ali. As árvores já estão começando a ficar mais amarelinhas, as folhas, e depois elas vão cair totalmente. Ali vai ficar apenas galhos secos, então eu consigo ver o inverno. Depois chega a primavera, vejo as primeiras folhas ali nascendo. Depois da primavera vem o verão, depois vem o outono e de novo o inverno. E assim eu vou acompanhando tudo aqui. E pra mim, gente, é uma realidade que não existia na minha vida. Então, eu gosto muito dessa realidade de hoje que eu vivo, de poder ver tudo isso. Não sei quanto tempo eu vou estar por aqui, né? Só Deus sabe, não. Só Ele sabe do amanhã, só Ele conhece o futuro. Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro escolher viver aquele presente que Ele me deu. E quem sabe o futuro só Ele sabe. É claro que a gente faz planos, mas a gente nunca sabe qual vai ser a resposta do Senhor. Só que a gente sabe que sempre a resposta dele é a melhor pra gente, na verdade. Então, gente, sendo outono aqui em Portugal, sendo a vida que hoje eu tenho, sabe, a realidade de vida que eu conquistei aqui em Portugal, que é totalmente diferente da vida que eu tinha lá em Manaus, no Brasil.
deixando bem claro que não significa que eu não ame a minha terra, não significa que eu não sinta saudades da minha casa. Mas é uma realidade realmente nova pra mim. Então, assim, eu procuro viver essa realidade da melhor maneira possível. Mas tem uma coisa, gente, eu não sei se eu teria novamente coragem de fazer o que eu fiz. Eu acho que eu não teria mais coragem de emigrar para um outro país. Como eu falei para vocês, a gente nunca sabe do amanhã, só Deus sabe. A gente faz planos, mas a gente não sabe. Mas hoje, nesse momento da minha vida, eu realmente não iria mais. Por que, gente, que eu não iria mais? Imigrar não é algo simples. Envolve muitas coisas e eu não tinha essa consciência quando eu saí do Brasil. Tem um vídeo que eu falo pra vocês aqui, tá? Sobre a nossa história, de como a gente saiu. Foi até um vídeo um pouquinho mais polêmico, algumas pessoas vieram com alguns comentários bem chatos, mas faz parte de estar aqui no YouTube, né, gente? Se vocês quiserem assistir, vão lá, tá? É de Manaus pra Portugal, ok? Vocês podem assistir o vídeo aí que eu deixei aí pra vocês verem. Então, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, essa maturidade toda que eu tenho hoje e nem a experiência que eu tenho hoje. Eu não me arrependo, né? Não me arrependo de ter essa experiência na minha vida. Eu acho que se um dia eu envelhecer, se eu chegar até lá, eu vou dizer, poxa, que bom, eu fiz algo diferente da minha vida. E eu não me arrependo de ter saído do meu país, de também estar aqui hoje vivendo essas experiências. Mas eu realmente hoje não tenho mais vontade de fazer isso de novo. Por quê? Porque quando eu saí lá do Brasil e eu vim pra cá, a gente perde muitas coisas também com isso, né? E foi bem difícil tudo isso, até que eu conseguisse me reestruturar e começar a ter uma vida um pouco mais normal, vamos dizer assim. Porque mesmo a gente tendo uma vida mais normal, ainda assim você sente que nunca pertence àquele lugar. Mas hoje as coisas já mudaram mais na minha vida. Hoje, por exemplo, eu já conheço a cidade que moro, eu conheço as pessoas que moram aqui, tenho minha rotina, tenho já uma vida que é tudo aquilo que eu perdi quando eu saí do meu país. Eu perdi a minha rotina, eu perdi trabalho, eu perdi a convivência com a família, eu perdi muitas coisas, mas ganhei também muitas, sabe? Sabe a história do qual é o seu difícil, qual difícil você vai escolher? Então, eu tive que fazer isso. Lá também era difícil, né? Aqui também é difícil, mas qual é o difícil que eu escolhi, né? Então, tô aqui. A minha realidade de vida hoje é totalmente diferente. Por quê, gente? Porque hoje eu tenho acesso a muitas outras coisas que antes eu não teria. É muito mais fácil para passear aqui em outros lugares do que se eu viesse de lá para cá. E as minhas filhas têm muito acesso a coisas também que eram mais restritas lá onde eu morava. Então, a vida é totalmente diferente pra gente aqui. E é aquilo que eu falo pra vocês, escolhemos o nosso difícil, né? Porque não é fácil estar aqui fora. Não é fácil você vir aqui no YouTube falar a sua experiência e você ouvir pessoas que não sabem de nada, que não foram nem imigrantes, que não sabem como é a vida de um imigrante e vir falar besteira no teu vídeo. Ou você ouvir comentários desse tipo. Mas, gente, tem uma coisa que isso também mudou muito na minha vida, tá? Mesmo eu não prestava atenção nisso, eu morava... Como eu falei pra vocês, eu morava lá em Manaus e ali a gente tinha muitos imigrantes da Venezuela que teve um período que eles, muitos mesmo, foram pra Manaus e Roraima, que era ali perto, e então muitos imigrantes da Venezuela vinham. E eu lembro que eu ouvia muitas histórias, mas como eu tava na minha zona de conforto, no meu país, desfrutando de tudo aquilo que eu tinha ao meu redor, eu não observava o que eu observo hoje. E é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. Hoje a minha empatia mudou muito, sabe? Eu lembro também de algo que Deus fala, que a gente não deve maltratar o imigrante. Por quê? Ele não se agrada disso, né? Ele tá do lado da gente. Ele tá do lado da pessoa mais vulnerável. Porque ele fala, ele mesmo diz na palavra dele, né? Que a gente deve recebê-los bem, porque... O povo também já foi imigrante um dia, né? Israel um dia também passou por isso e foi escravo. Então nós temos essa consciência de que não deve maltratar as pessoas que vêm de fora, que entram no nosso país, né? Então, claro que há casos e há casos, né? Eu não tô falando aqui que
todos são bons, não, eu tô falando do normal, tá, gente? Vocês conseguem me entender, com certeza. E hoje eu tô nessa categoria, eu sou uma imigrante. E eu nunca imaginei na minha vida que eu seria uma imigrante. Eu me lembro que às vezes quando eu ia no supermercado, que eu ia nos lugares que eu via eles falando espanhol, eu nunca prestei atenção neles. Eu passava por eles porque eu tinha minha vida. E hoje eu fico pensando, nossa, eu tô agora na condição também de imigrante. E imagino agora o que eles não passavam também, sabe? Num país que não era deles e eles estavam ali tentando algo pra vida deles melhor, pra família deles, e muitas das vezes a gente tem um coração assim tão fechado, né? Às vezes a gente não a gente tá tão vivendo a nossa vida que a gente nem olha pro próximo. Acho que às vezes isso acontece muito com a gente. Então, gente, hoje eu não estaria mais disposta a passar por tudo isso. Entendeu? De ter que fazer tudo de novo, recomeçar em outro lugar onde eu não conheço nada. Eu não sei, eu acho que eu realmente hoje não queria mais isso. Mas é como eu falo pra vocês, né? A gente fala uma coisa, mas a gente não sabe o que Deus tem lá na frente, né? Posso até me surpreender de um dia estar até em outro lugar e nem imaginava que na força da minha vontade eu não iria. Entendeu, gente? Então, eu tô aqui, né? E a gente tá lutando aqui mesmo, nessa cidade onde muita gente não dá nada. A cidade da Guarda, gente, é uma cidade do interior. E muitos até daqui mesmo não dão nada, porque eu já vi comentários dos próprios moradores daqui, mas às vezes são pessoas de cabeça fechada também. Mas enfim, é o lugar que Deus colocou a gente, então é aqui que Ele vai nos prosperar, então é aqui que a gente tá, entendeu? Aqui que a gente vai esperar a promessa de Deus, até segunda ordem, até o momento que Ele disser, vão embora, vão para outro lugar, ok, né? Como Moisés falou, né? Não me faça sair daqui sem tua presença. A mesma coisa eu digo. Eu não quero sair daqui sem a tua presença. Então, aqui a gente encontrou boas pessoas, sabe? A gente encontrou amigos, a gente encontrou a nossa igreja. Ali a gente cuida um dos outros. Ali não existe portugueses, franceses, ingleses, americanos. Ali existe um povo de Deus, ali existe seres humanos, sabe? E se sentir acolhida é muito bom. E acolher também é muito bom, sabe? Porque não é porque eu sou imigrante que eu também não posso ser também uma bênção na vida de alguém, ou dar uma palavra de ânimo, ou ser bênção até mesmo nos nativos desse lugar, sabe? Então eu vejo as coisas como missões. Eu não vejo só apenas como algo pra mim, mas eu acho que existem missões e propósitos na nossa vida, e eu acho que ninguém cai em canto nenhum de paraquedas. Eu acho que a gente tem um plano, eu acho que a gente pode ensinar muito. Eu acho que o amor, o respeito, sabe? Eu acho que a gente pode ensinar isso a muitas pessoas que estão sofrendo, a muitas pessoas que não conhecem a empatia, o amor ao próximo. E que a gente pode sim fazer a diferença na vida das pessoas, e quando a gente passa por elas, ou seja lá o que a gente fizer, a gente pode fazer a diferença da vida delas, tanto pro bem quanto pro mal, sabe? E existe uma coisa, tudo que a gente planta, a gente colhe um dia, não é? Não importa se aquela pessoa te fez mal e tu quer pagar o mal do mesmo jeito, não adianta. Um dia você vai colher a mesma maldade que você fez, porque não é a gente que tem que fazer nada, sabe, gente? É Deus que resolve. Pode ser que você não concorde comigo, mas é isso que acontece. Quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, nunca dá certo. Mas Deus, Ele vê todas as coisas, sabe? Então eu aprendi a confiar muito nisso. Que se alguém vem tentar fazer um mal pra mim, ou tentar me prejudicar, né? Principalmente aqui, vem uma pessoa que tenta, sabendo que ela pode me ajudar, mas ela tá me prejudicando, eu não me preocupo, ela vai pagar lá na frente. Porque tudo que se planta, se colhe. Não tem. Isso é algo que é uma lei. Seja em qualquer religião, você vai encontrar de formas diferentes, mas isso está lá, não importa. É uma lei. É uma lei que realmente acontece, gente. Então, não tem. Você sempre vai colher aquilo que você planta. Tudo que você fala, tudo que você faz. Se você maltrata uma pessoa porque você está na sua zona de conforto, porque você acha que você pode chegar, falar o que quiser e maltratar, mesmo sabendo que você poderia fazer o bem, você vai colher aquilo que você planta. Não existe. Todo mundo planta e colhe. E é isso. Nessa vida é questão de escolha, né? Você pode escolher o que você quer fazer da vida. E enfim, gente, saiu um pouquinho daquilo que eu tava falando pra vocês, então eu realmente hoje não teria mais esse desejo no meu coração de sair daqui para um outro lugar, mesmo que eu fosse ganhar bem, mesmo que
a vida fosse ficar muito melhor. Mas só que tem preços que a gente paga que às vezes não vai valer a pena, entendeu? Tem coisas na vida que o dinheiro não compra, entendeu? E às vezes não vale a pena a gente se sacrificar tanto para ganhar mais, para ter mais e mais e mais. Porque se você for analisar, no final tudo é vaidade, tudo passa. Então, que a gente possa tomar cuidado com isso, né? De querer correr atrás do vento, sabe? Que a gente também possa olhar pro outro com mais amor, com mais empatia, se colocar no lugar do outro, dar uma palavra, um conforto, né? Então, acho que é isso que é importante na nossa vida. Eu acho que a gente vem nesse mundo para fazer a diferença. E a gente tem um poder de escolha, tem um livre-arbítrio, se a gente quer fazer isso ou não. Eu sou muito grata a Deus. 5 anos se passaram, mas muita coisa mudou na minha vida. Não só por fora, mas principalmente por dentro. Então eu sou muito grata a essa experiência que eu tô tendo hoje na minha vida. Hoje mesmo, gente, quando eu tava aqui me arrumando, eu lembrei de uma coisa no tempo da minha adolescência, que não foi fácil. Eu acho que a maioria das pessoas também passou por isso, né? No nosso tempo, as coisas eram muito mais difíceis. E eu me lembro que quando eu tinha entre os meus 15, 16, 17 anos, eu queria ter coisas assim de mocinha, queria ter maquiagem, essas coisas, e era tão difícil, né? E eu cresci, casei, né? Fui ter minha família, trabalhar, comecei a realizar muitas coisas na minha vida também, sabe? E hoje ainda vejo isso. Então, um dia eu tava aqui me maquiando aqui na frente do espelho, porque aqui onde eu tô é a minha penteadeira, onde vocês me veem. E eu tava me maquiando e comecei a me lembrar daquilo tudo que eu queria e que Deus foi tão bom, né? Que às vezes é algo tão simples, mas são coisinhas como... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, são coisinhas como estas, assim, tão simples, né? Que talvez outras pessoas não dão nada. Mas eu sei o valor de cada conquista, de cada coisa, porque eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Quando você tem que lutar por aquilo que você quer, você dá muito valor. E uma vez eu vi algo que mexeu comigo, que foi sobre a história do balde de água. Que quando você tem que pegar água, você dá valor a cada gotinha de água que cai, quando você volta, né? E é assim que eu sou. Eu dou valor a tudo que eu tenho, aquilo que conquisto. Acho que a gente tem tempo pra tudo, a gente chega onde Deus quer, na hora certa. E acho que ninguém está atrasado. Acho que tudo tem um plano, tem um momento pra acontecer. Até o fato de eu estar aqui de volta no YouTube tem um plano, tem algo que Deus quer fazer. Eu também ainda não sei, mas Ele sabe. Eu já tinha dito pra mim mesmo, eu não vou mais gravar, eu não quero mais. Principalmente porque a gente recebe muita gente carregada, muita gente tóxica, muita gente que às vezes vem, sabe, nos vídeos, parece que tá com uma vida que não sei qual é o problema. A pessoa vem e descarrega aqui tudo aquilo de lixo que ela tem dentro da alma dela. E a gente tem até que ter misericórdia, né? Elas dão aquilo que tem. Então eu disse, eu não gravo mais, eu não quero mais, eu vou deixar os vídeos lá, porque vai ficar lá pra... Porque a gente acaba, né, vendo o tempo, fica como um diário virtual. E eu disse, eu não vou mais, pra mim acabou. Mas, quando eu me vejo, tô aqui de volta, fazendo vídeo pra vocês. Não sei o que Deus tem com isso, não sei quem é que tá aí do outro lado me vendo, mas sei que há pessoas aí assistindo, há pessoas que estão me acompanhando. E que de alguma forma Deus também pode fazer algo na sua vida, como tem feito aqui na minha, como tem sido na minha vida. Aonde momentos, gente, que ser imigrante não é fácil, às vezes bate a solidão, bate tantas coisas, sabe? E você saber que Deus está do teu lado, saber que Deus está ali para te ajudar, saber que Ele vai usar pessoas para falar contigo, sabe? Assim como a gente sabe também que tem o outro lado, né? Que usa pessoas também para nos atormentar, mas Deus é mais, Ele é muito maior. E Ele que nos ajuda e nos sustenta, gente. Então é isso, tá? Passei aqui, não vou demorar muito, fiz esse vídeo aqui pra vocês, mas vou estar gravando aí, se Deus quiser, essa semana pra vocês também, tá? Pra vocês irem acompanhando, ficando mais pertinho, eu conhecendo vocês e vocês me conhecendo, tá bom? Espero vocês num próximo vídeo, se Deus assim quiser. Tchau! Oh, I'm looking